Deus. Continua, Deus, a fazer a tua obra das nossas vidas. É isso, Deus, que nós lhe pedimos. Em nome de Jesus, usa-nos, ó Deus, de uma forma como nunca antes o Senhor fez. E que tudo que eu falar aqui, ó Deus, possa ser, não eu falando, mas o Senhor usando o teu servo. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém, Senhor. Irmãos, o texto que nós lemos, ele vai nos levar a meditar na frase que eu pedi para que vocês estivessem repetindo. Conhecer Jesus é tudo. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. A pergunta do jovem rico até hoje ecoa no coração da humanidade. Qual foi a pergunta? O que farei para herdar a vida eterna? O que farei para herdar a vida eterna? O homem, ele nasce, cresce e o quê? Muitos não crescem, né? Muitos continuam lá pequenininhos, né? Morrem lá pequenininhos, né? Pode deixar que não é piada para você não, tá, Daniel? Nem para você, nem para Fernando, né? Mas muitos morrem antes de crescer. Mas o homem, ele foi criado originalmente para quê? Para viver. O homem não foi criado para morrer. Você não foi criada para morrer. Você foi criado para viver. Só que muitas das vezes eu e você vivemos uma vida que não é uma vida de vida, é uma vida de morte. Morte no casamento, morte no trabalho, morte na casa própria, morte na família, morte em tudo. Muitas das vezes nós não vivemos essa vida que Cristo disse que nos criou. Nos criou para termos uma vida. Ele chamou você para ser cristão, para você ser o quê? Uma pessoa viva ou uma pessoa morta? Viva! Para que você tenha uma vida espiritual viva. Mas o homem, no meio do caminho, ele encontrou, conheceu, né, e acabou se apaixonando pela morte. E por isso que morre até hoje. Né? Para viver um pouco mais, o homem se submete a qualquer sacrifício. Eu vejo as pessoas fazendo coisas absurdas para viver um pouco mais. Alguém disse que se ir em determinado lugar tomar um banho de lama, acontece o quê? Rejuvenesce. Né? Se fosse assim, gente, eu não teria ficado velho. Né? Porque eu cresci aqui na Malvina, quando a Malvina não tinha calçamento, era lama. E eu andava na lama o dia todo. Acordava, abria a porta de casa e tinha lama no quintal. Saía na rua, tinha lama na rua. E saía, uma vez eu saí para trabalhar todo de branco, parecendo um médico, e no meio do caminho tomei um banho de quê? De lama. E não fiquei mais novo, fiquei mais sujo. Mas as pessoas se submetem a qualquer sacrifício. Para quê? Para viverem mais. As pessoas fazem de tudo para viverem mais. Só que o segredo da vida eterna, ele não consiste no conhecimento de um corpo de doutrina. Tem pessoas que fazem de tudo, vão a determinadas, conhecem várias doutrinas, tudo para viverem mais. Na sexta-feira, no Globo Repórter, falou sobre as religiões orientais, onde as pessoas acreditam na reencarnação, as pessoas acreditam na vida após a morte, mas não na vida eterna, mas numa vida onde a pessoa volta a viver nessa terra. E as pessoas fazem de tudo por causa daquele corpo doutrinário. Elas conhecem aquela doutrina, elas lutam por aquilo, elas fazem sacrifícios, elas se isolam. As pessoas fazem de tudo para viver um pouco mais. Só que o segredo da vida eterna não consiste no conhecimento de um corpo doutrinário, de um corpo de doutrina. O segredo da vida eterna também não consiste em estar ou não membrado em uma igreja. Se você acredita nisso, me desculpe. Mas não consiste. Jesus Cristo disse assim: quando eu voltar, muitos irão dizer para mim assim, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei, em teu nome eu
profetizei. Em teu nome eu ressuscitei mortos. É possível alguém que não é membro de uma igreja fazer tudo isso, irmãos? Sim ou não? Não, não é possível. É impossível. Uma pessoa, para fazer as coisas em nome de Jesus, ela tem que, no mínimo, estar membrado numa igreja, achando que é o quê? Que faz parte de quê? Da igreja. E aí, Jesus Cristo diz que ele vai dizer para essas pessoas assim: olha, afastai-vos de mim, porque não vos conheço, não tenho intimidade. A palavra usada ali no grego é a palavra gnosko, que significa intimidade. Eu não tive intimidade contigo. E aí eu pergunto para você: você tem intimidade com Deus? Deus tem intimidade contigo? Uma irmã lá da igreja, lá da igreja mãe, né? Ela está falando lá que ela tem o hábito todos os dias, um determinado horário pela manhã, ela para orar e ler a Bíblia. E ela acordou atrasada. Ela acordou atrasada para um compromisso dela com o homem. E quem é que se deu mal na história? Deus. Porque ela furou com Deus. Ela deu um bolo em Deus. Ela falou assim: Deus, eu estou atrasada para um compromisso meu com o homem. Só que o Senhor espera aí no cantinho, que eu não vou falar contigo hoje não. E ela então foi lá na correria, se ajeitando, e de repente ela conta, irmãos, que ela sentiu como se alguém batesse no ombro dela e falasse assim: ei, você está esquecendo de uma coisa, eu quero falar contigo. Você não perguntou se eu quero falar contigo. Eu quero falar contigo. Eu não quero ficar aqui no cantinho, não. Irmãos, Deus está onde na sua vida? Onde Deus está? O segredo da vida eterna não consiste em estar ou não membrado em uma igreja. O segredo da vida eterna não consiste em ter um bom caráter. Eu vou repetir: o segredo da vida eterna não consiste em ter um bom caráter. A pessoa pode ter um bom caráter e ir para onde? Para o inferno. Porque, como diz o ditado, todo mundo conhece, de boa intenção, o inferno está cheio. Né? Do nada a ver. Né? Tem o pastor Lucinho Barreto que ele fala assim: as pessoas fazem muita coisa errada e se isso não tem nada o quê? A ver. Aí ele conta assim: quando chegarem lá no inferno, tem uma plaquinha dizendo assim: ó, lar dos nada a ver. Irmãos, o segredo da vida eterna não consiste de se ter um bom caráter. E por fim, o segredo da vida eterna não consiste naquilo que você crê. O segredo da vida eterna não consiste naquilo que você crê, e sim em quem você crê. Em quem você crê. Você pode crer em muita coisa, mas no que você crê, isso e o fato de você crer não resolve nada. O que resolve é em quem você crê. É em quem você crê. E que você precisa crer é na pessoa de Jesus. Eu e você precisamos crer na pessoa de Jesus. É a pessoa de Jesus que faz a diferença na minha vida, faz a diferença na sua vida. Irmãos, a primeira coisa que eu e você precisamos entender é que a vida eterna consiste em relacionamento pessoal entre Cristo e o homem. É relacionamento pessoal entre Cristo e o homem, porque a tragédia que o pecado faz é quebrar esse relacionamento. A Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 2, que todos os dias, capítulo 3, se eu tiver certo, todos os dias, no final da tarde, ao cair da tarde, Deus descia do seu trono e vinha até a terra para conversar com Adão. Para fofocar com Adão, trazendo um português assim claro. E o que era a fofoca ali entre Deus e Adão? Era conversar sobre a vida de Adão, sobre a vida de Eva, sobre os animais, os problemas que Adão tinha com os animais. Deus vinha todos os dias conversar com Adão sobre a vida de Adão durante o dia. Adão, e aí, Adão, como é que foi? Como foi seu dia? Ah, Senhor, hoje eu joguei um futebol lá com os macacos e perdi. Ah, Senhor, não fui escalado para a seleção dos elefantes, né? Eu fui no jardim zoológico com a minha namorada e ela chegou lá e disse que ia me trocar para um mico-leão dourado. Pode um negócio desse? Mas, irmãos,
voltando aqui, tinha nada a ver contar isso, né? Mas voltando. Irmãos, você pode ir. Voltando aqui. E Deus, então, vinha conversar com quem? Com Adão. E Adão ia contar para ele. Se fosse eu ia contar, Senhor, ó, era tentou, né? Se eu fosse Adão, ó, Senhor, ó, eu fui lá no zoológico, vi os animais, aí assim fez o quê? Quis me trocar por um mico-leão dourado. Pode ir, Senhor. Ó, aí tudo bem que eu me vinguei dizendo que tava tirando foto das antas e disse que era ela. Mas irmãos, a gente, brincadeira essa parte, o pecado faz quebrar esse relacionamento com Deus. O pecado quebrou. Porque diz ali que Deus saía para ir aonde? No jardim. Onde que o homem estava morando? No jardim. E aí, quando o pecado chegou, a primeira coisa que Deus fez com o homem foi o quê? Mete o pé do meu jardim. Mete o pé do meu altar que você está sujo de pecado. Irmãos, Adão foi expulso do jardim. Deus saía todos os dias para ir onde? No jardim. Adão perdeu o relacionamento dele com Deus. O pecado, ele tira esse relacionamento. E a vida eterna, ela consiste em relacionamento pessoal entre Cristo e o homem. Não é o relacionamento do seu pai com Deus, da sua mãe com Deus, da sua esposa com Deus, do seu esposo com Deus, do seu filho com Deus. Não, é o seu. É o seu relacionamento com Deus. É o seu relacionamento com Deus que vai te levar para o céu ou para o inferno. E eu e você precisamos ter isso na nossa mente. Que a gente precisa desde pequenininho. Eu tinha 7 anos quando eu entrei na igreja. E aí eu lembro a minha mãe, foi a única vez que eu lembro de minha mãe ir comigo na igreja. E eu falei assim, mãe, posso ir? E ela falou assim, pode. Na época eu era católico aos domingos e candomblessista, ou seja, macumbeiro, nas sextas-feiras. E ela falou assim, pode. Aí eu levantei a mão e fiquei lá com a mão levantada até hoje, com a mão levantada para Jesus. Irmãos, eu e você, a gente precisa ter um relacionamento com Deus. Precisa ter um relacionamento com Deus, um relacionamento íntimo. Você precisa falar com Deus da mesma forma que você fala com as pessoas que você conhece. Eu estava falando com uma pessoa, a pessoa chegou perto de mim. E eu falei assim, eu vou torcer. Aliás, eu não vou torcer, eu vou orar muito. A partir de agora. Para que você use essas mesmas palavras lá na frente da igreja, quando você estiver ministrando. E a pessoa regalou o olho para mim e falou assim, que isso, Anderson? Eu falei assim, que isso? Tudo fala? Tudo está brigando comigo porque eu disse que você está errado? Falando esse negócio? Então eu vou torcer para você estiver lá na frente comigo, você soltar todas essas palavras que você fala, de vez assim. Né? Não falar uma língua, um mistério. Né? Entrar na linguagem, não sei de que aí, e começar a falar. Aí todo mundo olhar para você, eu quero ver o que você vai fazer. Irmãos, eu e você precisamos ter um relacionamento com Deus. A forma como eu falo com os meus amigos, eu tenho que falar com Deus. Ícaro, filho do pastor Daniel, ele foi num lugar em Carapebus e tinha um rapaz lá pregando e disse que o cara era muito doido, mas muito doido. Acabou, no final da reunião, ele disse que o cara, alguém pede o cara para ir lá orar, o pastor, né, que pregou. E aí esse pastor chega lá na frente, pega o microfone. Jesus, valeu. Valeu, Deus. E sentou. Que oração é essa? A nossa visão, né? Aí que não foi falar com ele, ele falou assim, rapaz, deixa eu te falar uma coisa. Deus fez tanta coisa aqui que a única coisa que eu poderia dizer para ele era, Senhor, valeu. Valeu. Você teria coragem de sair do culto hoje dizendo assim, Senhor, valeu. Você teria coragem de dizer, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, irmãos. Você está conseguindo sentir a presença de Deus aí? Sinta a presença de Deus. Irmãos, a vida eterna, entende-se vida eterna como uma repactuação entre o homem e Deus. O homem, quando pecou, o homem perdeu esse pacto, o pacto foi quebrado. E
E a vida eterna é uma repactuação, ou seja, o pacto está sendo novamente construído. Eu, ontem, não sei se vocês estavam acordados na hora, mas ontem quando eu saí de casa, não sei se foi só lá em Conceição, acho que foi só lá, privilégio só nosso lá. Quem tem meu Face deve ter visto que eu tirei foto e postei no Face. Eu saí para trabalhar, e aí quando eu estava chegando ali próximo ao DPO, eu dei de cara com o quê? Com o arco-íris. Eu fiquei olhando, irmãos, o arco-íris, mas eu vi o arco-íris de uma forma diferente. Porque eu vi o arco-íris de pertinho. Não era aquele negócio que eu vi aqui em Maqué longe, que está lá do outro lado. E eu acho que eu até passei por baixo dele. Eu fiquei olhando assim, eu tirei foto. Eu falei assim, gente, é uma coisa linda. Hoje o arco-íris significa o quê? GLS, homossexualismo. O arco-íris hoje significa isso. No mundo, porque o diabo ele distorce o negócio. Mas o que significa o arco-íris? Eu coloquei lá no Face, apesar de o mundo hoje dizer que arco-íris significa homossexualismo, o arco-íris significa que Deus está dizendo assim: nunca mais irei destruir o homem com o dilúvio. Irmãos, vida eterna é uma repactuação entre o homem e Deus. A gente precisa lembrar sempre dos pactos de Deus. Deus, ele não esquece dos pactos que ele faz conosco. Toda vez que tem um arco-íris lá em cima, a Bíblia diz que Deus colocou o arco dele para que toda vez que ele mandasse chuva, o arco iria aparecer e ele iria lembrar que ele prometeu a um servo dele chamado Noé que nunca mais iria destruir a terra com arco. Irmãos, isso é muito forte. Isso é muito forte. Você teria uma intimidade com Deus do tamanho dessa intimidade que Noé tinha, a ponto de aparecer um sinal do céu por causa da intimidade dele, por causa de algo que Deus disse para ele, por causa da vida dele. Você teria intimidade com Deus a tal ponto de Deus destruir todo o planeta e deixar só você e sua família? Como que está a sua intimidade com Deus? Irmãos, conhecer Jesus é tudo. Conhecer Jesus é tudo. Em João 17,3 está escrito: e a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é essa, que te conheço. Que te conheço. Conheço a Jesus. Somos constantemente concitados a amarmos a Jesus sobre todas as coisas. Mas como iremos amar a Jesus sobre todas as coisas se não o conhecemos? Como amar alguém que não conhecemos? É possível? É possível você amar o que você não conhece? É impossível. Você só ama aquilo que você conhece. Você jamais irá amar a Jesus Cristo sobre todas as coisas se você o quê? Não o conhecer. Mas para conhecer Jesus, é preciso que você o quê? Que você tenha tempo com Ele. Porque intimidade, conhecimento, precisa de tempo. Acho que a pessoa aqui que eu tenho mais intimidade aqui, as pessoas, acho que é Fernando e Daniel. Deixa eu ver se eu não estou falando mentira. Fernando e Daniel. Por quê? Fernando eu conheço desde que Fernando era pequenininho. Daniel é a mesma coisa. Desde que ele tinha 15, 14 anos, mais ou menos isso, 14, 15 anos. Ou seja, tem quase 20 anos isso. Teve tempo. Agora, irmãos, intimidade é isso, gera tempo. Você tem que gastar tempo todos os dias com Deus. Se você quer ser íntimo de Deus, você tem que gastar tempo. Você tem que parar e falar assim: agora eu vou procurar aqui ver esse negócio se dá certo mesmo, esse negócio de intimidade com Deus. Eu vou perseguir Deus. Um dia eu coloquei na cabeça, eu estava no retiro, a igreja, por ser igreja em célula, a nossa igreja, tem uma coisa chamada fim de semana. E a hora que tiver, aconselho todo mundo aqui aí.
E aí, fim de semana você vai para um sítio com uma piscina muito grande. Mas a piscina é só para você olhar, porque você, 7 horas da manhã, você acorda, você toma café, e aí acaba de tomar café, entra para uma sala e fica lá sentado estudando a Bíblia até a hora do almoço. Termina o almoço, você tem meia hora de descanso, termina essa meia hora, começa a estudar a Bíblia de novo e vai até a noite. E aí para tomar um banho, jantar, janta e volta a fazer o quê? Estudar a Bíblia de novo, é muito bom. Aí eu estava lá no fim de semana desse, eu estava no fim de semana desse, e aí cheguei lá, assim, muda a vida, tá? Eu lembro que o pastor, ele falou assim pro pessoal, ele falou assim, o pastor Daniel, né? Ele falou assim, irmãos, eu estava vendo uma pesquisa essa semana e eu fiquei espantado. 70% dos pastores no Brasil nunca leram a Bíblia toda uma vez. Aí ele olhou para mim assim, ele falou assim, eu acho isso uma vergonha. Aí eu gelei, porque eu pensei assim, o pastor vai perguntar quantas vezes eu já li a Bíblia. Eu falei assim, Jesus amado, pelo amor de Deus, Senhor, eu estou com toda a minha célula aqui, e minha célula vai olhar para mim agora e o pastor vai perguntar, Anderson, quantas vezes você já leu a Bíblia? E aí eu falei assim, Jesus, segura a boca do pastor, fecha, igual tu fez lá com os leões. Fecha a boca dele. E aí, graças a Deus, o pastor não me perguntou. Aí eu fui para casa, porque ele tinha negócio na cabeça. É uma vergonha isso, é uma vergonha. Aí eu falei assim, Deus, como é que pode um negócio desse? Eu nunca li tua palavra de Gênesis e Apocalipse. Eu não posso nem estar vivo, Deus. Eu falei isso com Deus. Eu falei assim, Deus, eu estou fazendo o que vivo aqui? Aí eu entrei no propósito, eu desafiei a igreja a ler 10 capítulos por dia. E eu iria ler quantos? 40. Irmãos, eu coloquei na cabeça que eu ia ler a Bíblia em 40 dias. E eu comecei naquela loucura de ler a Bíblia, eu li a Bíblia em jejum. E eu comecei nessa loucura também, fazer um jejum de oração de 23 horas. Eu começava a comer de 11 horas da noite, parava meia-noite. Eu só podia comer nesse horário. Só podia comer e beber nesse horário, das 23 às 0 horas. E de meia-noite às 23 horas do dia seguinte, não comia, não bebia nada. Só a única coisa que eu comia e bebia era o quê? Era a Bíblia. Foi uma experiência muito louca. Eu lembro que eu morava num lugar lá em Conceição, que tinha um pasto do lado e tinha uma cerca, que era mais ou menos desse tamanho aqui. E um dia eu estava assim, eu acordei já com a Bíblia do lado, que eu estava passando aqueles dias todos com a Bíblia, né? E aí eu acordei, já abri a Bíblia, nem escovei, já abri a Bíblia e comecei a ler. Falei assim, onde que eu parei? Onde, Senhor? Ah, parei aqui, total, comecei a ler, e de repente eu estou ouvindo uma vaca dentro do meu quintal. Eu falei assim, não pode, só que a minha cerca, era a cerca onde eu morava, né? Era cerca de arame, que era cerca de roça, e além do arame, com os morões, tinha o quê? Aquela cerca viva. Aí, eu falei assim, eu estou ouvindo vozes. Demônio, vai pra lá! Que negócio é esse? E o que eu fiz? Eu olhei pelo buraquinho da janela e me espantei, tinha uma vaca mesmo dentro do meu quintal. Aí eu corri atrás da vaca, a vaca correu, foi embora, passou pra rua. Aí tá bom, aí eu voltei, a vaca volta de novo pro mesmo lugar, começou a fazer barulho. Aí isso me incomodando, tirando a minha concentração ali. Aí eu falei assim, poxa, tem um negócio errado. Aí eu fui lá e prendi, corri atrás da vaca de novo. Aí antes, só que agora eu fui esperto, eu fui lá e fechei do lado onde ela tinha corrido pra rua. Aí eu falei assim, agora eu quero ver, você vai se virar, eu quero saber por onde você entrou. Irmãos, eu só acredito porque eu vi, mas ainda acredito. Vi e conto desconfiando que eu vi. A vaca pulou a cerca. Como que a vaca pulou a cerca daquela? Eu fiquei assim pensando. Eu fico pensando até hoje. Aí mudei dessa casa, fui para outra casa no meio desse negócio todo. Aí cheguei lá, tinha um cachorro que morreu, o Nick. E Nick, um dia ele virou, eu assim, orando em jejum, Nick virou um lobo, começou a uivar igual lobo. Aí eu falei assim, Deus, isso não pode não, Deus. Semana passada, lá na outra casa que eu estava morando,
era a vaca voadora, né? Agora o cachorro com espírito de lobo. Aí eu fui lá fora, aí botei a mão no cabeça de Nick assim, repreendi, falei assim, rapaz, você dorme aí, você tá me atrapalhando. Aí beleza, aí Nick dormiu o dia inteiro, irmãos. No dia seguinte eu acordo, abro a Bíblia, começo a ler. Eu começo a ler o versículo, sabe o que acontecia com o versículo? Fugia. Aí eu me controlava ali, prestando atenção no versículo, eu lia um versículo 10 vezes para poder prosseguir. Aí eu falei assim, Deus, tem um negócio errado aí. Aí lembrei da Rebeca Brau, que fala no livro dela que nós devemos orar pedindo a Deus para levar nossa mente cativa. Aí eu falei assim, Senhor, a minha mente pertence ao Senhor e Satanás está do lado de fora lá tentando usar minha mente. Está me atrapalhando aqui. Então, em nome de Jesus, eu ordeno que todos esses demônios saiam daqui agora e que minha mente fique cativa ao Senhor. Aí eu consegui terminar de ler durante aquele dia. Irmãos, é luta, é luta. Você quer ter intimidade com Deus? Você se coloca num propósito com Deus? Você tem que entender que a hora que você fala assim, olha, vou parar do jeito que eu estou e vou buscar intimidade com Deus, o inferno vai olhar e vai dizer assim, opa, tem alguém aí que está querendo mexer com a gente, então vamos lá mexer com eles também. O inferno vai vir de bicho. E você tem que estar preparado para quê? Para permanecer, para perseverar, para continuar ali firme no seu propósito. Irmãos, somos constantemente concitados a amarmos a Jesus, mas como eu perguntei, como amar aquilo que você não conhece ou quem você não conhece? Você precisa conhecer. É por isso, preste bem atenção nisso, ó. É por isso que o inimigo fará no mínimo 2 esforços. 2 esforços que o inimigo fará. E ele tem tentado fazer isso na sua vida. A primeira coisa que o inimigo vai tentar fazer com você é te distanciar de Deus. Esse é o primeiro esforço. Então fala assim, primeiro esforço, distanciar alguém de Deus. Olha o título. O primeiro esforço é distanciar alguém de Deus. Irmãos, Satanás, ele tenta de primeira mão, a ferramenta que ele mais usa é distanciar alguém de Deus. E aí eu fico assim pensando, porque uma das coisas que ele usa, né, para distanciar alguém de Deus é, primeiro, trabalho. Segundo, filhos. Terceiro, né, o quê? Cônjuges. Né? Tudo isso ele usa para distanciar alguém de Deus. Né? Por exemplo, o cara passa a vida toda na igreja. Aí o rapaz vai lá, arruma uma namorada fedida e faz o quê? Se distancia de Deus por causa da namorada fedida. Não é assim que acontece? Quantas vezes você já viu isso acontecer? Eu já vi uma opção. A menina está na igreja, arruma um namorado todo fedorento, aí faz o quê? Larga Deus, porque o namorado fedorento não é da igreja, a igreja diz que a Bíblia é contra o namoro misto. Aí ela vai fazer o quê? Ó, tô fora, tô largando esse negócio de Deus. Larga Deus. Irmãos, primeira coisa que Satanás tenta fazer com a vida de uma pessoa é distanciá-la de Deus. E se a pessoa for insistente e não quiser largar Deus, sabe o que ela vai fazer? O que Satanás vai fazer? Ele vai tentar fazer o contrário. Maquiavel diz assim: se você não pode ir contra o seu inimigo, junte-se a ele. É o que Satanás faz. Ele aproxima, já que ele não pode tirar a pessoa de Deus, ele aproxima a pessoa de Deus, só que da forma o quê? Errada. A pessoa quer se aproximar de Deus, então ele fala assim, calma aí, já que a pessoa insiste tanto, então eu vou colocar o motivo errado. A motivação não vai ser a correta, vai ser a errada. Aí o diabo consegue o intento. Quando nos afasta de Deus, nos aproxima de Deus pelos motivos errados. Muitas são as pessoas que se aproximam de Deus pelos motivos errados. Eu até ouvi alguém dizer assim uma vez para mim, falando sobre relacionamento misto. E um líder, ele chegou para mim e falou assim, olha, é o seguinte, lá eu oriento as menininhas lá
para poder ficar mesmo com os menininhos da rua. Porque assim elas trazem eles para a igreja. Aí eu falei assim, rapaz, legal esse negócio, né? É legal, né? Isso se chama prostituição gospel. É legal, bonito o nome. Ele, que isso, rapaz? Eu falei assim, ou a gente rasga a Bíblia, bota fogo nesse negócio e cria uma nova Bíblia, ou acredita que ela é a palavra de Deus. Porque não pode uma pessoa se aproximar de Deus com motivo errado. Porque pensa comigo, o rapaz sai da igreja, ou melhor, sai do mundo, vem para a igreja por causa da menina. Chega na igreja, aí começa lá muito bem na igreja, a menina vai lá e arruma outro. O que acontece? Sai os dois da igreja. Alguém vai sair, vai ficar os dois na igreja ali? Não vai ficar. Vai cada um para um canto, vai os dois para o mundo. Irmãos, o diabo, ele aproxima as pessoas de Deus da maneira errada. Eu acho interessante porque o diabo, ele não brinca com isso. Ele pega as palavras, ele pega coisas que antigamente era santo, tinha um significado muito forte. Por exemplo, você crê em Deus? Quantos aqui creem em Deus? Levanta a mão assim para mim. Todo mundo, né? Tem nenhum ateu que não, né? Amém. O ateu diz assim, eu sou ateu graças a Deus, né? Eu não. Irmãos, aqui todo mundo crê em Deus. Todo mundo é teísta, acredita em Deus. Agora, não levante a mão não é para você levantar a mão não. Se parar alguém aqui na porta agora aqui com uma pistola ou uma AK-47 e chegar e falar assim, aqueles que continuarem aí com esse negócio de adorar Jesus, dizendo que Jesus é Deus, esse negócio, quem continuar dizendo eu vou matar. Quem falar que nega ele, eu vou deixar de ver. Quantos de nós ficaríamos aqui? Será que eu ficaria? Será, irmãos, que a gente ficaria? Irmãos, Deus, a fé, pisteus, significa crer independente de qualquer coisa. Independente de qualquer coisa. Mas muitas das vezes nós apenas dizemos que cremos, mas que Deus existe. Conhecer Jesus é tudo, porque só assim você passa a valorizar o Calvário. Irmãos, só quando você conhece a Jesus é que você passa a valorizar o Calvário, ou seja, você passa a valorizar a cruz de Cristo, a Páscoa. Você só vai passar a valorizar o sacrifício de Deus por você quando você conhecer Cristo Jesus. Quando você passar a ter intimidade com Ele, quando você passar a conhecer aquilo que Ele fala, aquilo que Ele pensa, a forma como Ele age, aí sim você irá valorizar o Calvário. Mas enquanto nós não conhecemos a Cristo, é impossível valorizar o Calvário. Eu fico vendo as duas pessoas dizendo assim, olha, poxa, maior doideira esse negócio de Jesus ter ido lá morrer na cruz. Por que Ele fez isso? Doideira, eu não faria. Não conhecia Ele. Aí tem um ditado dos índios americanos que diz assim, quer conhecer alguém? Coma 1 quilo de sal com ela. Coma 1 quilo de sal com ela. E aí é a forma de você conhecer. Calce as sandálias dela. E essa é a forma de conhecer alguém. Irmãos, conhecer Jesus é tudo, porque só assim você passa a compreender o amor que Deus teve por nós. Conhecer Jesus é tudo, porque só conhecendo a Jesus que você vai entender, que você vai compreender o amor que Deus teve por você e tem até hoje por você. O amor de Deus por você é algo tremendo, é algo muito forte, é algo maravilhoso, é algo que você não tem como explicar, eu não tenho como te explicar. Ainda que eu fique aqui usando todas as palavras, todas as línguas, idiomas do mundo, tanto as vivas quanto as mortas, eu não teria como explicar para você sobre o amor de Deus, sobre o tamanho do amor de Deus. Não tem como explicar. Irmãos, a única maneira de você entender o amor de Deus é você fazendo o quê? Conhecendo Cristo Jesus. Você conhecendo Cristo Jesus, você irá entender o amor de Deus.
Eu lembro, irmãos, que um homem, um professor, ele um dia chegou na sala, último dia da aula dele, ele era ateu, e ele vivia provocando os cristãos que tinha na sala de aula. E desde o primeiro dia tinha um aluno maluco que ele olhou e falou assim: olha, eu vou um dia responder esse cara. Eu vou responder. Ele começou a orar, começou a jejuar. Ele foi para a igreja dele, ele fez a igreja comprar a briga dele. E levou a igreja para orar por ele também. Ele falou assim: eu quero uma estratégia de Deus. Eu quero que Deus faça algo. E no último dia de aula, diz lá que aquele professor chegou com um ovo e falou assim: olha, a lei da física diz que se eu soltar esse ovo, o senhor vai cair e vai quebrar. Porém, esse rapaz aí diz que é crente, que acredita em Deus. Eu disse que Deus não existe. Então eu quero o seguinte: se Deus existe, eu vou soltar esse ovo, o ovo vai cair no chão e o ovo não vai quebrar. Aí o jovem se levantou e falou assim: mas antes eu quero fazer uma oração. Já que você não acredita em Deus, então eu fazendo a oração ou não tem problema, porque eu vou fazer por nada mesmo, então eu quero fazer uma oração. Aí ele foi e orou, falou assim: Deus, eu te sirvo desde que nasci e acredito que tu existe, mas esse homem aí acredita que não. Meu professor acredita que não, ele está sempre me desafiando, sempre dizendo que tu não existe, que eu sou maluco. E eu sou maluco mesmo, Deus. Sabe que é o seguinte: eu sou maluco, mas não gosto de passar vergonha em público. Ele vai soltar o ovo vai cair e vai quebrar, porque é a lei da física. Agora, se o senhor não segurar o ovo, eu quero que o senhor me faça ter um ataque cardíaco fulminante a hora que o ovo cair no chão e que eu morra na hora. Mas, se o senhor for segurar o ovo, na hora que o senhor segurar o ovo não cair, eu não quero que o meu professor seja envergonhado por mim, que sou aluno dele. E eu quero que o senhor faça com que ele também tenha um ataque cardíaco fulminante e morra. E aí ele: Senhor, em nome de Jesus, amém. Professor, pode soltar o ovo. O professor olhou para a cara dele, pensou e disse: esquece esse negócio de ovo lá, você é maluco. Esquece isso. E foi lá, colocou o ovo lá em cima da mesa e foi dar aula. Irmãos, o cristão, ele tem que ter autoridade, tem que ter intimidade com Deus. Você teria intimidade para fazer uma oração dessa? Você teria intimidade com Deus a tal ponto de ser o protagonista dessa história? Deus te deu poder para isso. Irmãos, conhecer Jesus é tudo, porque uma vez conhecido, ficamos apaixonados por Ele. Uma vez que conhecemos Jesus, nós ficamos apaixonados por Jesus. Eu não sei se você é apaixonado por Jesus, mas eu sou. Às vezes eu fico olhando algumas coisas assim, eu falo assim: Jesus, que isso? Irmãos, ainda falando sobre aquela experiência maluca lá da Bíblia em 40 dias, a Bíblia em 40 dias, né? Eu lembro que eu fui ler Êxodo em jejum, né? Eu já estava vindo de alguns dias lendo, e aí eu cheguei em Êxodo, e de repente eu comecei a ler lá Moisés lá falando lá com o faraó, e Moisés lá mandando as pragas, e de repente eu comecei a me sentir dentro da história. Eu parei assim, eu falei assim: Jesus, tá estranho o negócio aqui, tá estranho, tem um negócio diferente acontecendo aqui, irmãos. É intimidade. Você começa a ver as coisas diferentes. Quando você começa a buscar o Senhor, você começa a ver as coisas acontecerem de uma maneira diferente. E você precisa orar. Eu estava conversando com minha namorada e ela, apesar, né, de ser de uma igreja pentecostal, ela é de uma igreja pentecostal que ora muito pouco. E eu falei para ela, eu falei assim: olha, a única diferença da sua igreja para a igreja batista é só o nome. Porque a maioria das igrejas batistas tradicionais oram até mais do que a sua igreja. E aí a gente falou sobre oração e ela aprendeu sobre esse negócio que orar é bom.
E ela começou a orar para poder preparar a aula. Começou a preparar a aula que ela dá na EBD. Aí ela teve a última aula que ela deu. Ela falou assim: Anderson, esse negócio de orar e preparar a lição é tão bom. Deus fez um negócio tão forte hoje aqui na classe. E ela me ligou radiante. Aí eu falei para ela assim, agora imagine se você, todos os dias, quando você acordasse, você pegasse o nome de cada um dos seus alunos e começasse a orar por eles. Se todos os dias, quando você chegasse para dar aula aí na igreja, você fosse em cada cadeira e pedisse a Deus para abençoar a pessoa que iria sentar ali. O que você acha que Deus iria fazer? Irmãos, o que você acha que Deus iria fazer na sua família se todos os dias de manhã você acordar e orar por cada pessoa da sua família? Até aquela que não vale nada. Até aquela que vive pegando no seu pé. Aquela que você diz assim: olha, se morrer tá bom. Não precisa nem enterrar. Tem uns parentes que a gente às vezes fala isso. Mas até por essa pessoa. Entenda uma coisa: a família que você tem, mesmo tendo pessoa lá que não presta, desculpa estar falando assim, porque você olha às vezes para pessoa da sua família e diz assim: fulano não presta, não vale nada. Eu quero dizer para você, essa família é a escola que Deus te deu para você aprender a se relacionar com Ele. É a família que Deus te deu. Você quer se relacionar com Deus? Olhe para a sua família, porque é através dela que Deus irá fazer você ter intimidade com Ele. Comece a orar por eles. Satanás, ele não quer que você esteja bem com a sua família. Ele não quer. Sabe por que ele não quer? Porque se você sair de casa mal com a sua família, você fica mal com tudo. Você não consegue ficar bem em nada. Você não consegue ficar bem na escola, não consegue ficar bem com o seu namoro, você não consegue ficar bem no seu trabalho, na igreja, você não consegue fazer nada, nem cantar na igreja, nem pregar você consegue. Você não consegue fazer nada, você precisa estar bem em casa, precisa orar pelos seus familiares, precisa repreender. Eu falei com uma pessoa, falei assim: olha, sua casa é um local que Satanás diz assim: aqui me pertence. E a pessoa regalou o olho e falou assim: Anderson, lá em casa todo mundo é crente. Eu falei: todo mundo é crente. Vai na sua casa. Vai lá na sua casa, por muito tempo vendeu-se bebida alcoólica. E o álcool é um local onde se vende a bebida alcoólica, é um local onde Satanás, ele faz de tudo para destruir e ele acha que ali pertence a ele. E aí, eu disse assim: você precisa chegar dentro da sua casa e chegar na sua casa com autoridade, dizendo assim: olha, aqui Satanás, quem manda sou eu, mete o pé. Pastor Lucio Barreto diz que tinha um jovem amigo dele, e esse jovem, ele chegava em casa, e esse jovem chegava em casa e ele abriu a porta, e ele dizia assim: ei, mete o pé, vai embora, chega aí. E ele uma vez chegou com esse jovem na casa dele, desse rapaz, e ele olhou e falou assim: ué, ele falou: com quem? Tem ninguém aqui? Aí todo dia ele chegava assim na porta e ele falava assim: ei, vai embora, vai embora, vai embora, bora, bora, bora. Ele ficava na porta parado: o bora, tem mais um aí, sai, sai, vai embora. Aí um dia ele entendeu o que estava acontecendo. Ele estava lá dentro do quarto do cara, conversando com ele, e a mãe dele foi e entrou. A mãe desse rapaz entrou e falou assim: ô filho, por gentileza, você poderia ir lá na rua dar um passeio um pouquinho? Porque eu estou tentando chamar os guias aqui, mas os guias não estão vindo porque você está aqui dentro de casa. Eles não podem vir. Quando você está aqui, os demônios não descem. Irmãos, entende a seriedade da oração? A autoridade que você tem? Era um adolescente que fazia isso. Um adolescente. Que todo mundo olha e não dá nada. Não é porque adolescente, desculpe falar aqui, não é nada. Adolescente é o quê? Né? Tem coisa que alguém diz para eles que quer fazer, que alguém diz assim: você é muito criança para isso. Não é assim, Ju?
Né? Você não pode chegar em casa depois de tal horário, porque você é muito criança. Mas aí ela quer acordar 11 horas da manhã. Né? Aí ela ouve o quê? Você já é grande demais para isso. Já é velha demais. Ou seja, não é nem adulto nem criança. É o quê? É adolescente, né? Irmãos, um adolescente que o mundo diz que não é nada, tem mais autoridade que qualquer demônio, se usar a autoridade que existe no nome de Jesus Cristo. Aleluia! Irmãos, você precisa se apaixonar por Jesus. Pedro, Jesus Cristo prega uma mensagem muito dura, muito difícil de ouvir. E aí, uma porção de gente vai embora. Mas não vai só uma porção de gente, não. Vai ser. Tinha lá quase 10 mil pessoas e ficaram só 12 com Jesus. Só 12. Foi todo mundo. Só 12. Aí Jesus olhou para os 12 e falou assim: e vocês? Vocês vão ficar? Parece que Jesus naquele dia tinha acordado, né, com um mundo de com pé esquerdo. Estava revoltado Jesus. Estava bravo. Jesus olhou para os 12 e falou assim: e vocês estão fazendo o que aí? Imagina, eu com 10 mil pessoas lá na igreja. E de repente eu prego e só 9.988 vão embora e fica só 12 comigo. Aí Jesus olhou para aqueles 12, olhou os 9.988 indo embora, deixou eles ir embora e falou assim para os 12: e vocês? Estão fazendo o que não foram embora? Querem ir embora também? Querem ir? Pode ir, não precisa de vocês que não. Pode ir embora. Aí Pedro faz uma declaração de amor para Jesus. Talvez muitas vozes já disseram para vocês assim: e vocês? Querem meter o pé também? Querem largar Deus também? Querem largar Jesus também? Pedro fez uma declaração de amor. É demais, Pedro. Pedro disse assim: Senhor, para onde iremos? Para onde iremos se só Tu tens palavra de vida, palavra de salvação? Para onde iremos, Senhor? Senhor, se eu largar o Senhor, para onde eu irei? Tá maluco, Jesus? Eu não vou embora, não, vou ficar. Quem disse que eu vou sair daqui? Eu vou ficar, Senhor. Irmãos, Pedro dá essa resposta para Jesus. Para quem iremos nós? O apóstolo Paulo, ele diz assim: estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Irmãos, nada pode tirar você do amor de Deus, nada, só você. Só você. Somente você pode te tirar do amor de Deus. Nada pode separar você do amor de Deus, somente você. Que pode dizer assim: ó, não quero mais ser amado por ti, não quero mais seu amor. Só você que pode fazer isso. Conhecer Jesus é tudo, porque você passa a ver que a salvação não depende de um esforço humano, mas é um presente de Deus. Esse presente é Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. É por meio da fé. É por meio da fé que você é salvo. Jesus Cristo, Ele quer mudar a sua história. Mas você precisa deixar. Irmãos, é interessante o relacionamento dos 11 discípulos e o relacionamento de João com Jesus. Você já parou para observar que todos os discípulos andavam com Jesus. Tinha 12. Vamos pensar, tinha 12.
né? Só que tinha 3 que era uma espécie de panelinha de Jesus. Vou botar aqui panelinha teatro, porque com Jesus não tem panelinha. Mas tinha 3 que era uma espécie de panelinha de Jesus. Eram assessores especiais de Jesus. Eram os caras que estavam tudo que Jesus estava, eles estavam. Mas por quê? Eles eram melhores do que os outros 9? Não. Eles queriam mais Jesus do que os outros 9. Jesus gostava mais deles do que dos outros 9? Sim ou não? Não. Eles que gostavam mais de Jesus do que os outros 9. Quem eram esses? Pedro, Tiago e João. Os 3, tudo que Jesus fazia, tudo que Jesus fez, eles estavam envolvidos no meio. Tudo. Não tem nada que Jesus fez que os 3 não tivessem visto. Os outros 9 não. Por exemplo, a transfiguração. André viu a transfiguração? Não. Só Pedro, Tiago e João. Né? Andar por cima das águas. Quem andou por cima das águas? Só quem? Só Pedro. Irmãos, tem coisas que é para todo mundo. É para todo mundo. Mas as coisas grandiosas não é para todo mundo. É só para aqueles que buscam intimidade com Deus. Se a pessoa não buscar, não vai ter as coisas grandes. Você quer experimentar os melhores de Deus? Sim ou não? Você quer? Então você precisa pagar o preço. É muito bom a gente cantar o melhor de Deus está por vir, o melhor de Deus está por vir, e a gente canta, a gente pula, a gente grita, mas é preciso pagar o preço depois, quando a gente passa pelo portão. E na segunda-feira, quando a onça vem beber água, e aí? Como que fica? Aí é que manda a nossa intimidade com Deus. Porque as coisas grandes acontecem na segunda-feira, não no domingo à noite. Não é no domingo à noite. Não é no domingo de manhã, na quarta-feira à noite, não. As coisas grandes na sua vida devem acontecer na segunda, na terça, na quarta, durante o dia. Quando você está fora aqui do grupão. Quando você está sozinho. Pedro andou sobre as águas, mas sozinho. Irmãos, os discípulos, todos eles, inclusive Pedro e Tiago, eles se limitavam em apenas ouvir Jesus. Todos eles. Mas tinha um que era diferente. Tinha um discípulo que ele fazia de uma forma diferente. João 13, 23 diz: ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus, no peito de Jesus. Todos se limitavam a ouvir Jesus falar. João, ele tinha intimidade. Ele colocava a cabeça no peito de Jesus. Você tem essa intimidade com Deus? Estava vendo alguém que, falando sobre oração, foi o Lucinho Barreto mesmo. O pastor Lucinho Barreto, ele disse que um dia, ele falou assim para Deus: Deus, por favor, vem cá e me dá como. Eu preciso de como. Eu preciso que o Senhor venha aqui, senta aqui na minha cama e coloque a minha cabeça na sua perna e me faça um cafuné. Irmãos, você teria a audácia de fazer essa oração para Deus? E para Deus fazer isso? Você tem intimidade assim com Deus? Porque é isso que você precisa. É isso que você precisa. Tem uma canção que diz: eu quero calçar as tuas sandálias maiores que meus pés, vestir a sua camisa com as mangas maiores do que meus braços, comer do teu prato. Irmãos, o nome da canção é Intimidade, se eu tiver certo. É uma canção linda. Quando eu ouvi essa canção a primeira vez, quase 10 anos atrás, eu me apaixonei por essa canção. Eu falei assim: gente, parece surreal um relacionamento assim com Deus. Mas é esse relacionamento que Deus quer ter com você.
você precisa é de intimidade. Feche seus olhos. Feche seus olhos aí. É intimidade. Irmãos, a presença de Deus está muito forte aqui hoje. A presença de Deus está demais. A igreja primitiva, ela apreciava a presença de Jesus no meio dela. A igreja primitiva, ela sentia ali Jesus no meio e ela apreciava, porque ela sabia que a única coisa importante que existia era a presença de Jesus. Eu e você precisamos entender isso. Eu e você precisamos ter essa convicção de que Jesus é mais importante. Eu e você precisamos entender o quão importante é estarmos na casa do Senhor. Mas o mais importante é sermos casa do Senhor. Você é casa de Deus. Você é casa do Senhor. Eu fiquei aí por causa do trabalho vários dias, quase um mês longe de casa. Eu ia em casa assim, uma vez na semana, uma vez em cada 10 dias. E aí logo depois dessa jornada de trabalho, cada dia numa cidade, eu viajei e fiquei 12 dias fora. E aí voltei e já comecei a trabalhar de novo e fiquei dias trabalhando. E aí, outro dia eu conversando com minha namorada, ela falou assim: você vai pra onde? Eu falei assim: eu vou pra casa. Mas vai fazer o que em casa? Não tem nada lá. O que você vai fazer? Eu vi o filho na casa da sua mãe. Eu falei assim: porque eu quero ir pra minha casa. Eu tô com saudade da minha casa. Minha casa tá toda bagunçada, mas eu quero ir pra lá e ficar lá dentro da minha casa. Irmãos, é assim que Deus está nesse momento. Ele está dizendo assim para você: eu estou com saudades da minha casa. E você é minha casa. Eu estou com saudade de estar dentro da minha casa, que é o seu corpo, que você é o templo do meu espírito. Deus, eu tenho saudades de você. Deus tem saudade de você. Tem saudade de você. Eu quero perguntar para você nessa noite: até quando Deus ficará com saudades de você? Até quando? Deus tem saudade de você. Você precisa voltar. Você precisa voltar. Talvez você está como filho que ficou. Talvez você está como aquele filho que ficou dentro de casa, mas que estava afastado do pai. Talvez você não saiu da igreja, você não se afastou, você não foi lá mudando e disse assim: olha, eu não quero nada com Deus. Você ficou na igreja, mas você ficou como aquele filho que esqueceu que era filho. E o pai está dizendo para você nessa noite: você é meu filho, você é minha filha, você é. Você não deixou de ser, você não pode deixar de ser meu filho, você não pode deixar de ser minha filha. Eu te amo, eu me importo com você, eu tenho te protegido de todos os lugares que você entra. Eu tenho te livrado, mas você ainda não tem percebido. Deus se encontra com você. Eu quero que você nessa noite, você diga para Deus: eu quero voltar. Eu quero voltar. Eu quero voltar ao primeiro amor. Deus, eu quero voltar. Eu quero voltar, Deus. Eu sei que está difícil voltar, mas eu quero que o Senhor me ajude a voltar. Porque se o Senhor me ajudar, eu irei vencer qualquer coisa. Porque a tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Deus se importa com você.
Ele quer mudar a sua história. Talvez você esteja há muito tempo na igreja, mas aí você olha para a sua vida e você diz assim: eu vejo as pessoas pregarem, falando sobre intimidade com Deus, mas eu não tenho intimidade, eu não tenho. Como que eu faço para ter intimidade? A primeira coisa que você precisa fazer é dizer para Deus: Deus, eu quero ser íntimo do Senhor. Eu quero ser íntimo com o Senhor. Diga isso para Deus. Eu quero que você nesse momento, você que está afastado, você que ainda não entregou sua vida para Jesus, eu quero que você nesse momento repita uma oração comigo. Eu quero que você repita assim comigo: Senhor Jesus, nesse momento, eu lhe peço que o Senhor toque no meu coração. Troque, ó Deus, o meu coração de pedra por um coração de carne que deseja te adorar. Um coração que sente falta do Senhor. Pai, dá-me o teu coração. Ajuda-me, ó Deus. Ajuda-me, ó Deus, a ser fiel a ti. Deus, eu sei que muitas das vezes eu tenho pecado contra o Senhor. Muitas das vezes eu tenho errado, feio, tenho pisado na bola. Mas hoje eu quero te pedir perdão por tudo que eu tenho feito de errado. A partir de hoje, Deus, eu quero fazer um pacto com o Senhor. Se o Senhor estiver 24 horas comigo, me mostrando, me ensinando, me orientando, eu vou fazer o possível e o impossível para não pecar contra o Senhor. Nesse momento, eu entrego a minha vida ao Senhor. Assuma o controle da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Pai Santo, Pai querido, continua Deus conosco, ó Deus. Deus está aqui, ó Deus, é bom demais. Estar aqui é bom demais, ó Deus, porque o Senhor está aqui. Estar aqui é bom demais, né? Porque podemos sentir a tua presença, porque podemos, ó Deus, sentir, ó Deus, que o Senhor é o único que merece, ó Deus, o nosso louvor, a nossa honra, a nossa adoração. Deus, estar aqui é bom demais, ó Deus, porque nós sabemos que Satanás tem feito de tudo para destruir esse lugar, mas o Senhor tem dado vitória ao seu povo. Meu Deus, estar aqui é bom demais, ó Deus, é bom demais, ó Deus, porque o Senhor é o único que é responsável por tudo isso aqui. Obrigado, Deus, pela sua presença. Obrigado, Deus, por vidas que hoje estão aqui e terão suas vidas mudadas, serão transformadas pelo teu poder. Deus, muito obrigado. Obrigado, a Deus, por tudo. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, eu entrego nas tuas mãos as nossas vidas. Repreendo, ó Deus, todo espírito satânico, todo demônio que estiver, ó Deus, parado na rua, ó Deus, tentando, ó Deus, atacar, ó Deus, alguma das pessoas que aqui está. Meu Deus, eu lhe peço, ó Deus, que o Senhor esteja expulsando todos eles. Esteja sendo declarado hoje, ó Deus, assim como o Senhor fez com Caim, marcando Caim, para que ninguém tocasse, ninguém ferisse Caim.
Que o Senhor possa estar tocando em cada um aqui, marcando cada um aqui, ó Deus, para que quando o demônio o avistar e ver a marca do Senhor, ele possa olhar e dizer: esse aí não, esse eu não posso tocar. Deus, marque cada um dos familiares, ó Deus, aqui representados. Proteja-os, ó Deus. Toca, ó Deus, em cada um. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos fiéis a Ti. Pai, muito obrigado. Obrigado, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus. Tira, meu Deus, toda a venda dos olhos de cada um. Tira, Deus, o véu. Tira, Deus, aquilo, Deus, que Satanás tem feito, ó, tem colocado na frente, ó Deus, para impedir a pessoa de ver a sua glória. Meu Deus, derrama, ó Deus, a tua Shekinah nesse lugar, para que a sua glória possa descer sobre nós, possa invadir-nos, ó Deus. Pai, obrigado. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Amém e amém, Senhor. Que Deus esteja abençoando a sua vida. Gostaria que você fez aquela oração aqui, que você não saísse daqui sem procurar os líderes aqui desse lugar, para dizer assim: olha, eu hoje entreguei minha vida a Jesus. Eu hoje estou voltando para Jesus. Vai ter mais uma canção, não vai? Vai ter mais uma canção ainda. Se você quiser vir à frente para orar, para que estejamos orando por você, para que a... Oi? Luiz Cláudio vai orar? Vai cantar, né? Luiz Cláudio vai cantar, o pai ou o filho? O pai, né? Luiz Cláudio pai vai estar cantando. Enquanto ele estiver cantando, se você quiser vir à frente para declarar que Jesus Cristo é quem manda na sua vida, você pode fazer isso. Quero dizer para você que tem que ter peso, tem que ter coragem. Tem que ter coragem para dizer assim: ó, quem manda a partir de agora não sou eu, é Jesus. Pode ver. Quem manda é Jesus, e que você tenha essa coragem. Deus espera por você. Ele aposta em você. Entra a igreja com a paz do Senhor. Com prazer.